Está na hora da gente receber o Leandro Duarte aqui no estúdio com o Seu Bolso. Boa noite, Leandro. Boa noite, Frank. Boa noite a todos. Leandro, são muitas as dúvidas de quem está aí na expectativa de sacar o abono do PIS/PASEP. Pois é, Frank. Realmente tem muita gente com dúvidas e para os trabalhadores que atuaram com carteira assinada no ano passado, nós temos aqui algumas informações bem importantes. Segundo o governo federal, este ano, os pagamentos serão referentes ao ano base 2020 e, dessa forma, o benefício do ano passado ficará somente para 2023. O que aconteceu foi que, em 2021, o Ministério do Trabalho não liberou o pagamento referente a 2020, porque os recursos foram transferidos para promover uma nova rodada do Programa de Manutenção de Emprego. Eu preparei aqui uma arte para explicar melhor quem tem direito ao abono salarial do PIS/PASEP. Olha, primeiro, para receber o benefício, o trabalhador precisa estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. Ele precisa também ter tido, no mínimo, um mês de atividade remunerada com carteira assinada em 2020, ter recebido até 2 salários mínimos, em média, em 2020 e ter os dados enviados corretamente pela empresa na relação anual de informações sociais. E com o período de carnaval deste ano, o calendário do PIS/PASEP foi pausado pelas instituições responsáveis. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão retomar amanhã os pagamentos. Se você quiser fazer uma consulta ao PIS/PASEP, ela pode ser realizada através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, através do fone 158 ou no portal de serviços do Ministério da Economia. Leandro, tem muita gente aí correndo atrás de uma alternativa a esse super reajuste da Petrobras sobre os combustíveis. Isso, Frank, estão tentando, né? Uma dessas alternativas é o abastecimento com etanol, mas é preciso ficar atento e ser bom de matemática para não piorar ainda mais a relação de custo-benefício na hora de abastecer. Confira. Se a gasolina está cara, o etanol parece ter um preço mais convidativo, mas só parece. Como os carros flex consomem mais rapidamente o etanol do que a gasolina, é preciso fazer uma continha de matemática quando for abastecer. O preço do etanol deve ser no máximo 70% do preço da gasolina. Então basta multiplicar o preço da gasolina por 0,7. Nesse posto, por exemplo, com a gasolina a R$ 7,39, o etanol deveria custar no máximo R$ 5,17, mas está custando R$ 5,59. Então, nesse caso, a troca não compensa. E não está compensando em quase nenhum lugar do país. Segundo a ANP, apenas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo ainda é possível encontrar postos em que o etanol compensa. De acordo com especialistas, além de estar na entre-safra da cana-de-açúcar, de onde o álcool é extraído, os produtores brasileiros estão aproveitando o boom das commodities para exportar a maior parte das produções. Nós deveríamos, para facilitar, inclusive, a formação de preço em benefício do consumidor, reduzir o percentual de mistura do etanol anidro na gasolina. Não há necessidade de nós trabalharmos nesses índices atuais de 27% de mistura. Nós poderíamos reduzir para 21%, 22%, como já operamos no passado. O reajuste da Petrobras deixou sem alternativas quem utiliza o GLP. O famoso botijão de gás de 13 quilos deve atingir os R$ 150 nas distribuidoras ainda esse mês. No ramo da alimentação, o custo já subiu. Subiu bastante, viu, o gás de cozinha, né? Tem que passar para o consumidor. Tem que repassar para o consumidor. A medida acaba estimulando as pessoas a trocarem o gás pela lenha e pelo álcool para cozinhar, o que eleva os riscos para as famílias. Ainda segundo o especialista, uma saída para amortecer o impacto desse aumento no GLP seria o governo federal desonerar os impostos, segurando o botijão na casa dos R$ 100. Não adianta apenas dar bolsa a gás, porque é uma medida paliativa. O que se busca são medidas duradouras. E, com isso, deveria-se o governo entrar com a desoneração do PIS, COFINS e ICID em cima do gás, tornando a um preço que possa ser absorvido pela grande massa de população. Difícil aí encontrar uma alternativa, né, para os combustíveis. Leandro, nós já estamos aí no prazo de declaração do imposto de renda e geralmente nessa época o que não falta é dúvida para quem vai preencher a declaração. Pois é, Frank. Se já era difícil, né, as pessoas antes da pandemia, imagine agora com a pandemia. São muitos detalhes que merecem ser esclarecidos e para isso nós vamos aos poucos aqui no Seu Bolso
tirar as principais dúvidas dos contribuintes. Hoje, por exemplo, o auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, que é o coordenador nacional do Programa do Imposto de Renda da Pessoa Física, vai falar um pouco sobre o que deve ou não ser deduzido de gastos realizados na pandemia. Confira. Com a pandemia, a gente teve uma mudança nos hábitos, né, e algumas questões diferentes podem aparecer. Uma delas a mais frequente, é se eu posso deduzir na minha despesa, na minha declaração, despesas com teste de Covid. Teste de Covid feito em farmácias, supermercados, postos de gasolina, esses centrais de atendimento ao público, eles não têm previsão legal para serem utilizados como despesa dedutível. Agora, aqueles testes de Covid feitos em laboratório, com ou sem prescrição médica, desde que pagos pelo contribuinte e com a nota fiscal identificando claramente quem é o destino, quem foi que fez o teste, esses são dedutíveis. Então, testes de farmácia não são dedutíveis, testes feitos em laboratórios ou hospitais são dedutíveis. Outra pergunta que tem aparecido muito é com relação a gastos que foram feitos com cursos online. Durante essa pandemia, muitas pessoas fizeram cursos online e faculdades online. Bom, as despesas com instrução permitidas são as do ensino normal, médio, superior, ensino técnico também, cursos extras, eu fiz um curso de artes, eu fiz um curso de desenho, eu fiz um curso de inglês online, esses não são dedutíveis. Então, todas as regras que se aplicavam aos cursos fora da internet se aplicam também aos cursos da internet. Então, pagou uma faculdade de graduação pela internet, é dedutível normalmente como se fosse uma faculdade de graduação fora da internet. Pagou um curso de inglês pela internet, não é dedutível da mesma maneira que um curso de inglês feito fora da internet. Dicas importantes aí para vocês. Essas foram as informações do Seu Bolso desta segunda-feira. Uma boa noite a todos. Boa noite, Frank. Obrigado, Leandro. Até a próxima.